Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo, mais um dia, falando da palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a cada dia a leitura respectiva. E hoje nós vamos comentar Jeremias, os capítulos 46 ao 48. Abra sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia, que fica mais interessante e também é mais proveitoso quando ouvimos e acompanhamos a nossa Bíblia. Vamos para Jeremias, capítulo 46. Os capítulos de hoje são bem simples, mas são palavras de Deus, fazem parte e estão incluídos ali em Romanos capítulo 15, versículo 4, que fala que toda palavra é para o nosso ensino. Então, com certeza, temos algo para aprender nesses 3 capítulos de hoje. O capítulo 46 ele é mais longo, o 47 é bem grande, tem 48 versículos. O 47 não, o 48, né? E o 47 ele é bem curtinho, tá ali no meio disso. Então, lembrando, Jeremias tem o seu chamado ali no capítulo 1, do 2 ao 25, são profecias para Judá antes da queda. Do 26 ao 38, são capítulos que falam mais, de forma mais direta, de Jeremias e do que ele viveu antes da queda. E também, então, tem profecias e acontecimentos paralelos a Jeremias 2 e 25. No capítulo 39 é a queda de Jerusalém. Então, do 39 até o 45, até o 44, são capítulos que nos falam da vida de Jeremias depois da queda de Jerusalém. O que acontece ali tanto com Jeremias como com o povo de Judá, o povo que ficou em Judá, que não foi levado para a Babilônia. E do capítulo 45 até o 51, nós vamos ver profecias para outras nações que não para Judá, e profecias que foram faladas durante o mesmo período de 2 a 25. Então, Jeremias, quando foi escrever o livro, ele categorizou dessa forma. Então, o que nós vamos ver agora não são profecias que Jeremias profetizou depois da queda de Jerusalém, mas é antes. E como é que a gente sabe disso? Lendo com atenção, principalmente os primeiros versículos de cada capítulo. Eles nos contextualizam, eles nos colocam ali na linha do tempo. Vamos lá então? Então, o capítulo 46 é uma profecia para o Egito. Veja, depois que Jerusalém caiu, o povo que ficou em Judá foi para o Egito, acabou indo para lá sob a liderança de Joanã. E lá Jeremias profetiza contra eles. Jeremias foi levado preso por eles, pelos próprios judeus. E os capítulos 43 e 44, então, Jeremias profetiza contra os judeus que foram para o Egito. Mas aqui, antes de tudo acontecer, já tinha profecias contra o Egito. Aqui no capítulo 46, ele é um capítulo que aconteceu lá no início. Lá no início das profecias de Jeremias, muito antes, 20 anos aí, 22 anos antes das profecias do capítulo 43 e 44. Então vamos lá, capítulo 46, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias contra os gentios, contra o Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual o rei da Babilônia, Nabucodonosor, feriu no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias. Então aí já está situando quando que aconteceu então essa profecia, essas profecias com respeito ao Egito. Então essa profecia, ela aconteceu exatamente, então 4 anos depois que o rei Josias havia morrido. E aí ele vai falando aqui. Então do 1 ao 12, do versículo 1 ao 12, são essas profecias sobre o Egito, falando que o Egito iria ser destruído. Do versículo 13 em diante, nós vamos ver então Deus dizendo, mostrando para Jeremias quem destruiria o Egito. Nós já sabemos que no capítulo 43 e 44
Deus também fala que é o Nabucodonosor. Mas veja que na linha do tempo, capítulo 46 acontece antes do 43 e do 44, como eu expliquei no início. Então, versículo 13. A palavra que falou o Senhor ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei saber em Migdol, fazei saber também em Nof, em Táfnis, e dizei, ponha-te em pé e prepara-te, porque a espada devorará o que está ao teu redor. E aí vai falando aqui, do 13 ao 26, então, sobre o Egito se preparar, porque Nabucodonosor veio e vai atacar o Egito. E depois, os versículos 27 e 28, Jeremias consola os judeus, dizendo que Israel será restaurada. Então, Deus fala, eu vou tratar, eu vou cuidar corrigindo. A correção também é uma forma de Deus cuidar. Enquanto Deus está corrigindo, é porque ainda há esperança de arrependimento e de se voltar para Deus. É importante nós entendermos isso. Versículo 27. E tu não temas, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, pois eis que eu te livrarei de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e será sossegado, e não haverá quem o atemorize. Isso aqui, Deus está falando com os que estão no cativeiro, não os que fugiram para o Egito, tá? Tu, servo meu Jacó, não temas, diz o Senhor, porque eu estou contigo, porque porém um termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas não te destruirei de todo, mas castigar-te-ei com medida, não te deixarei de todo impune. Então, Deus sabe a medida de pesar a mão, Deus sabe a medida com que ia ali tratar o povo no cativeiro. E aí mostra a soberania de Deus, o poder de Deus, e que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive do quanto pesar no tratamento de um povo. Vamos para o capítulo 47. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Então, Jeremias vai pontuando aí no tempo, na linha do tempo, quando que aconteceram essas coisas. Essa profecia 47, ela não acontece exatamente em sequência do 46. O capítulo 47, ele acontece, se fosse escrito junto, né, por ordem de data, o 47 aconteceria junto com o 7. Foi aí mais ou menos na mesma época as profecias, tá? Só para a gente situar aí um pouquinho. Então, no 47, é especificamente contra os filisteus, é um capítulo bem curtinho, tem só 7 versículos. E é um juízo, obviamente, uma profecia contra, porque os filisteus fizeram Israel, fizeram o povo de Deus sofrer muito desde sempre. E aí é que Deus, então, faz uma promessa para Israel, dizendo, vou julgar, vou pesar a mão contra os filisteus. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias contra os filisteus antes que Faraó ferisse a Gaza. Então, olha só, né? Deus, mesmo os filisteus tendo feito o povo de Deus sofrer tanto, Deus não queria ainda que os filisteus perecessem. E Deus, então, faz essa advertência aqui do capítulo 47. Deus fala para eles, fogem, escapem. E eles não quiseram, eles eram pagãos, eles não serviam a Deus, não quiseram ouvir a profecia de Jeremias e por conta disso pereceram. Olha o que Deus fala no 2. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte. Sempre quando falar do norte, está se referindo ali à Babilônia. Eis que se levantam as águas do norte e se transformarão em torrente transbordante, alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os moradores dela, e os homens clamarão e se lamentarão, todos os moradores da terra. Ao ruído dos cascos de seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos seus filhos por causa da debilidade das mãos.
por causa do dia que vem para a destruição de todos os filisteus, para destruir de Tiro e de Sidom todos os aliados que ficaram ainda, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. Gaza ficou calva, Asquelon pereceu, bem como o resto do seu vale. Até quando te cortarás? Versículo 6. Ó espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a sua bainha, repousa e aquieta-te. A espada do Senhor aqui é como nesta profecia está sendo chamado Babilônia, porque foi um instrumento que Deus usou ali para pesar e para trazer esse tratamento para os povos. E o versículo 7. Mas como podes estar quieta, se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar, ali é para onde ele te dirige. Então aqui Deus falando por fim, né? Como você está quieta, como você está aí desse jeito. Então Deus trouxe uma palavra de advertência, inclusive para os filisteus. Mesmo os filisteus tendo oprimido tanto o povo de Israel, Deus queria que, de certa forma, eles escapassem do juízo e obedecessem. Mas não obedeceram. Não obedeceram. E aí, dessa forma, nós vamos para o capítulo 48, que é o maior capítulo hoje, da leitura de hoje. É o capítulo, tem 47 versículos, é bem longo, mas ele é longo, mas porque tem muitos detalhes na profecia, mas ele se resume aí de uma forma bem simples. Veja, o capítulo 48 é uma profecia que aconteceu na mesma época do 47, que se fosse em ordem cronológica, se encaixaria lá em Jeremias 7. E o 48, então, ele vai falar sobre Moabe. E Deus vai falar, olha, Moabe será invadida pela Babilônia. Moabe é descendente, né? É descendência de Ló, de um dos filhos de Ló. E essa profecia aconteceu, então, aí, cerca de 23, 24 anos antes da sua destruição. Depois que a Babilônia destruiu Jerusalém, em 586, pouco depois, a Babilônia foi destruir Moabe também. Moabe é hoje a região ali da Jordânia. E a gente vê que, assim, as cidades desse tempo aqui de Moabe, elas não existem. Hoje são sítios arqueológicos, são lugares de visitação turística, são pontos turísticos. E realmente, então, isso aqui aconteceu não muito depois. Alguns estudiosos dizem que foi no mesmo ano da queda na mesma década ali da queda de Jerusalém. Outros falam que foi um pouquinho depois, mas foi aí 580, 583, dependendo do estudioso. Mas o que importa é que Deus falou e a profecia já se realizou. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já foi tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não é mais. Em Esbom maquinaram o mal contra ela, dizendo: vinde, tiremo-la, para que não seja mais nação. Então Deus vai falando aqui, o versículo 4, Moabe está destruída, seus pequeninos fizeram ouvir o grito. Então as crianças também sofreram aqui e estão registradas, porque pela subida de Luite, com choro contínuo eles irão, porque na descida os inimigos ouvirão o grito das angústias de destruição. Vamos lá, versículo 6, fugi, salvai cada um a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Então Deus ainda dando uma advertência. Moabe, né? Fuja, salve-se, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, tu também serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará. O vale perecerá,
A planície será destruída, como o Senhor disse. Então, aqui é a Babilônia que vem. Dai asas a Moabe para que voando se vá, pois se tornarão desertas as suas cidades, sem nenhum morador nelas. Esse versículo ele se realizou e é até hoje. Aquelas cidades que existiam na época estão hoje, como eu acabei de falar, destruídas e foram cobertas, né, pelos sedimentos dos séculos. E hoje são sítios arqueológicos, algumas nem foram encontradas direito, só vestígios. Agora acompanhe na sua Bíblia o versículo 10. Que esse versículo 10, ele é um princípio para nós também. E embora ele tenha um contexto histórico aqui, o princípio de fazer a obra do Senhor serve para nós. Maldito aquele que fizer enganosamente a obra do Senhor. Algumas Bíblias podem estar fraudulentamente, vergonhosamente. Eu gosto de uma versão em específico que está escrito desleixadamente, ou seja, de qualquer jeito. E Deus fala maldito, maldito aquele que fizer de qualquer jeito. Versículo 48 e o 10, né? Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Então veja na sua Bíblia, Jeremias 48 e 10. Eu gosto dessa relaxadamente porque traz, né, bem assim, bem simples ou relaxado, fazer de qualquer jeito. E sabe a melhor expressão que me traz esse relaxadamente? É aquele é para Jesus. Vocês já ouviram? Ah, minha voz não está muito boa hoje, mas eu vou cantar mesmo assim, é para Jesus. Ah, hoje eu não tenho nenhuma palavra para trazer, mas para Jesus vamos falar aqui alguma coisa. E abre a Bíblia em qualquer lugar e fala. Lê. Ah, é para Jesus. Tipo, Jesus aceita, é para Jesus. Não ensaiei, não me preparei, não estudei, mas é para Jesus. Para mim, essa é a expressão que mais define esse versículo de relaxadamente. Então, maldito aquele que fizer enganosamente a obra do Senhor, e maldito aquele que preserva sua espada do sangue. Vejam, aqui, claro que essa palavra é para a Babilônia, é para o exército da Babilônia, dizendo, né, que Deus já tinha identificado eles aqui atrás como sendo espadas do Senhor. Aqui no versículo no 47:6. E em outros versículos aqui de Jeremias, quando Deus fala de juízo, quando Deus fala que vai usar Babilônia, então a Babilônia é definida como instrumento do Senhor para a correção, espada do Senhor para a correção. Então aqui Deus fala, olha, faça direito o negócio, né? Maldito aquele que fizer enganosamente a obra do Senhor. Para a Babilônia, a obra do Senhor era invadir essas nações, subjugá-las. Então eles tinham que fazer isso bem feito. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue, ou seja, aquele soldado da Babilônia que não tirar a espada e não fizer aquilo que é para fazer, maldito seja ele. Então eles tinham uma função ali de serem usados como espada do Senhor, de serem usados como instrumento de justiça por Deus, como instrumento de juízo. E eles precisavam cumprir com isso, fazer bem feito e não se recusar a fazer. E aí trazendo esse princípio para nós. Se é para fazer, se tem um chamado para fazer algo, se Deus deu algo para fazer, é para fazer bem feito. Então, diminuindo mais isso, né, focando mais isso ainda. Mães, qual a missão? Criar bem seus filhos. Criar seus filhos, educar seus filhos. Então, é para o Senhor, não é? Colossenses 3:23 fala que tudo que nós fizermos deve ser feito como para o Senhor. Então, se é para o Senhor, precisa fazer muito bem feito. Não pode fazer de qualquer jeito. Não pode achar que a igreja vai educar os nossos filhos. Não deve achar que é só levar na igreja e que está resolvido. Não, é uma responsabilidade nossa. Assim como trabalhar, quem trabalha fora, quem tem um chefe ou quem é empresário, é empreendedor, é fazer bem feito. Não fazer de qualquer jeito. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor. Então é fazer bem feito sempre. É não guardar a espada, não querer se sujar.
Se está ali é para fazer, é para tirar a espada, como está aqui, não é para preservar. Não é achar que precisa preservar. Eu vou guardar isso aqui um pouquinho para outro dia. Hoje eu não vou falar tudo sobre esse capítulo aqui. Eu vou guardar um pouco. Não vou entregar tudo que eu sei. Fazer bem feito, fazer com excelência. Aí daqui em diante, então, vem falando especificamente sobre a derrota de Moabe, o quanto que ela vai sofrer e o quanto que ela pecou também. Então, o 9 aqui, o 25, o quanto que Deus vai destruir e pesar a mão sobre Moabe. E aí, do 26 ao 30, Deus vai apontar especificamente alguns pecados de Moabe. Vamos aqui ver. Então, Deus fala assim, olha, Moabe, vocês pesaram a mão em cima de Israel, vocês fizeram, escarneceram e zombaram de Israel. Agora vai acontecer isso com vocês. Deus fala, olha, vocês fizeram de Israel objeto de zombaria. Versículo 27, pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Então, agora vocês vão sofrer isso aqui também. Tá? Agora vocês vão sofrer também. Ouvimos falar da soberba de Moabe, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. E aí vai continuar aqui do 31 até o 39, vai falar assim, olha, eu escuto, eu sei, eu vejo o choro de vocês, mas vocês ainda vão sofrer mais. Não é só isso não, porque vocês fizeram muito. Vocês pesaram demais. Vocês vão ficar sem alegria, vocês vão ficar sem júbilo, vocês vão ficar sem nada. E aí, do 40 até o 46, Deus fala então mais especificamente o porquê, a razão para a Babilônia invadir Moabe. Olha só, porque assim diz o Senhor, eis como águia ele voará e estenderá as suas asas sobre Moabe, falando de Nabucodonosor. São tomadas as cidades e ocupadas fortalezas, e será naquele dia o coração dos valentes de Moabe como o coração de mulher em angústias de parto. E Moabe será destruída até deixar de ser povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Medo, cova e laço virão sobre ti, ao morador de Moabe, diz o Senhor. Aquele que fugir de medo cairá na cova. Então não vai ter como fugir. Aquele que fugir de medo vai cair na cova. O que sair da cova ficará preso no laço, porque eu trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação. Os que fugiam ficam sem força e pararam à sombra de Esbom, mas saiu fogo e labareda do meio de Sião e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. E aí o versículo 47, mas farei voltar os cativos de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui é o juízo de Moabe. E esse versículo 47, então, de tudo que está aqui, é o que não aconteceu ainda. Há uma promessa de Deus, então, de restaurar Moabe no futuro. É evento escatológico, isso não aconteceu, é lá para depois da vinda e permanência, né? Não dá para dizer só a vinda de Jesus, porque não é no arrebatamento, mas é depois, durante o reino de Jesus. Então, esse versículo 47 aí é evento escatológico. Os outros já aconteceu no sentido de destruir toda aquela região ali, que hoje pertence ali à Jordânia e vai até lá perto do limite do Mar Morto. Tá? E aí nós terminamos esses 3 capítulos de hoje. Mas vamos aqui então no resuminho do 48. É o capítulo mais longo de hoje, mas como eu disse no início, são 3 capítulos simples, né? O 46 foi sobre o Egito, juízo sobre o Egito. O 47, um juízo contra os filisteus. E o 48, então, sobre Moabe. Veja, esses 3 juízos, esses 3 capítulos de hoje, eles aconteceram lá, a partir de Jeremias 7, aí, 6, né? O 46 aconteceu um pouco antes. Mas são capítulos que
E Jeremias escreve agora, mas que aconteceram lá na primeira parte das suas profecias. E está bem definido aí as profecias, para quem é, para que povo é. E o interessante é que o que essas três profecias têm em comum, o 46, o 47 e o 48, que nas três são nações pagãs, são nações que fizeram Israel, o povo de Deus, sofrer muito, e não só agora no reino dividido, mas são nações, são povos que fizeram Israel sofrer desde o início. Egito lá atrás, quando era povo hebreu ainda, quando nem era Israel, quando ainda eram os hebreus, era um povo escravo. Depois, quando Deus tira o seu povo do Egito e traz para Israel, para Canaã, ali o Egito ainda ataca Israel, principalmente agora nos últimos anos do Reino do Sul. Então Deus traz esse juízo sobre o Egito. No 47 sobre os filisteus e o 48 sobre Moabe, o que os três têm em comum? Que mesmo sendo povos que fizeram Israel sofrer, Deus faz advertência, Deus avisa, olha, foge, escapa. Como que obedeçam, porque ainda dá tempo. Mas mesmo assim, eles não ouvem a voz do Senhor, não dão atenção para a profecia de Jeremias. Então eles ignoram a profecia de Jeremias, ignoram a palavra do Senhor e por conta disso são destruídos. O 48, Moabe tem essa promessa então de restauração que ainda não aconteceu, que é lá para o reino de Jesus. E o 48 em específico, como é um capítulo mais longo, tem alguns pontos que se destacam e Deus aponta especificamente. No 46 e no 47 tem a ver com a história do povo de Israel, com o sofrimento que o Egito e também os filisteus provocaram em Israel e com a idolatria de Egito e dos filisteus. Agora Moabe tem mais coisas ali que Deus acrescentou nessa profecia aqui do capítulo 48. Veja, Moabe é um povo fruto de incesto. Moabe é da descendência de Ló, é ali um dos filhos de Ló, lá em Gênesis. E aqui então Deus aponta mais coisas, não é só a idolatria ou não é só sofrimento que eles provocaram para Israel, mas Deus também fala aqui da arrogância deles, Deus fala da idolatria deles, Deus fala da prostituição, Deus fala de corrupção, contra a corrupção de Moabe, está tudo aqui no 48. Deus fala da impiedade deles e da injustiça. A impiedade ali, quando eles poderiam ajudar e não ajudam, quando eles poderiam fazer e não fazem, da injustiça, quando eles pesam a mão, eles zombam de Israel. Muitas vezes poderiam ter ajudado, não ajudaram, ficaram quietos, no sentido de ajudar, e além de não ajudar, ainda zombaram, escarneceram de Israel. É isso que Deus vai falando aqui no 48. Fala aqui, né? Teve uma expressão aqui nessa versão que eu estou usando, sobranceiramente. Sabe o que é o sobranceiramente? Agora eu não lembro do versículo que eu li isso. Vamos ver se eu acho aqui bem fácil e bem rápido. É o versículo 29, 48 e 29. Vamos ver aqui na Bíblia Viva como é que está. Todos nós já ouvimos falar do orgulho de Moabe. Sabemos dos ares de superioridade que os moabitas sempre tiveram. Conhecemos seu atrevimento. E o 30, conhecemos a arrogância do seu coração. Eu conheço a insolência de Moabe, mas isso não o ajudará em nada. Os moabitas se gabam de suas forças, mas isso não evitará o castigo. Aqui nessa versão, aqui nessa outra versão, a Bíblia do Expositor, eu estou lendo aqui, está assim, né? E da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Esse sobranceria ou sobranceiramente que pode estar, tem a ver justamente com sobrancelha. É aquele olhar de tô acima das coisas, que olha para o outro e dá aquela erguida de sobrancelha e se sente superior.
Sabe que muita gente tem isso? Então, dá aquela erguida ali, né? Sobranceiramente, ou sobranceria, é aquele olhar altivo, é aquele olhar que ergue a sobrancelha e se mostra superior, se sente superior aos outros. Então Moabe tinha tudo isso. E se formos ver, eles eram frutos de um incesto. E olhavam e faziam isso com Israel, que era uma nação formada por Deus. Então Deus condena tudo isso, então Deus vai tratar. E aí para cada um desses pecados, Deus traz um tratamento. E por isso que esse capítulo 48 ele é mais longo. Cada pecado desses vai sofrer um juízo, vai sofrer algo ali. E Deus vai falando, né? Eu conheço a sua indignação, mas isso não é nada, as suas mentiras nada farão. No 27 nós vimos, né? Deus fala assim, vocês vão escarnecer no de Israel? Então, agora vocês vão passar por isso. Aí Deus fala que Deus realmente pesa a mão contra Moabe e vai falando de cada um, né? Fala, olha, vocês vão ser objeto de espanto, o povo vai olhar para vocês e vão se espantar. Como aqui, cadê o povo de Moabe? Deus pesou a mão. Deus vai permitir que sofram, que sejam destruídos. Então, por isso que esse capítulo 48 é bem longo. Então, o que tem em comum hoje nesses 3 capítulos é Deus vai pesar o juízo contra quem se levantou contra Israel, contra o seu povo, mas em todos Deus dá uma advertência, Deus dá um juízo, Deus dá uma oportunidade ainda de obedecerem, fugirem, escaparem e salvarem as suas vidas. E mesmo assim, eles não querem saber de Deus, não querem saber de obedecer. E assim nós estamos terminando então esses 3 capítulos hoje, um tempo mais curtinho. Como eu disse, são capítulos bem simples, que estão trazendo ali o juízo para o povo que foi contra Israel. Amém? Vamos encerrando então. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe e até amanhã.